Shalom, shalom, igreja. Vamos continuar, né? Hoje, 7º dia. Estamos encerrando um ciclo, né, de 7. E eu sei que Deus tem muita coisa para fazer em mim, muita coisa para fazer em você, muita coisa para nós analisarmos, muita coisa para a gente consertar. Porque eu creio, irmãos, que a gente está entrando num novo tempo, né? Num novo ano. Sábado, depois das 18, a gente começa aí um novo ano bíblico, aleluia. E eu creio que nós vamos partir para conquistas, né? Com o menos débito possível daquilo que nós entendemos, né? Com as trevas e dando condições, né? Dando estrutura, dando, entre aspas, material para o Senhor nos usar com graça, com glória, com manifestação, para que a gente seja verdadeiramente um instrumento poderoso nas mãos do Eterno, amém? A Bíblia diz que a colheita, né, a seara, ela é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Então que se levante nesse tempo ceifeiros, homens e mulheres posicionados, aptos, prontos, desejosos, não prontos no sentido de não sabe tudo, mas prontos no sentido de Senhor, pode me usar, né? Eu tô disponível para ser usado pelo Senhor e disponível para ir consertando e alinhando no decorrer da minha caminhada, né? Eu estou pronto para viver aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem determinado, aquilo que o Senhor tem desejado nessa terra, amém? E hoje, eu sei que a gente falou bastante, né, sobre orgulho, sobre soberba, sobre as vertentes do orgulho, né, no decorrer do inverno. Mas hoje eu quero trazer um novo entendimento sobre algumas coisas dentro disso, porque nós estamos falando de um tempo onde nossos comportamentos, posicionamentos, sentimentos serão mapeados. Assim como o Senhor deseja nos abençoar para nos usar, as trevas desejam estabelecer maldição para nos paralisar, né? E tudo parte de um ponto de decisão meu e seu, né? Então a gente está aí tentando passar uma limpeza aí para que a nossa ligação seja com o Senhor, né? Para que a gente corte ligações das trevas e consiga andar com mais verdade, amém? E a gente vai ler hoje, Tiago, o texto base, né? A gente sempre tá lendo dois textos, né? Um texto e outro texto falando do sangue de Jesus. E eu fico assim muito maravilhada, queridos, porque quando Deus quer bradar algo, o Senhor brada algo. Eu tenho aqui uns esboços do que eu queria falar nesses dias. E esses esboços, eles foram feitos semana retrasada, se eu não me engano. Eu tenho essa mania, sabe? Eu faço tipo um cronogramazinho. Geralmente eu não sigo. Ou eu sigo os tópicos, né? Mas não aquilo que eu vou projetando. Dificilmente eu consigo seguir certinho. Mas são os materiais que eu vou movendo e fazendo para eu estudar, né? Antes de vir aqui derramar sobre vocês. E eu achei muito tremendo, porque quem tá acompanhando o Propósito com a Pedro também, vocês vão ver que hoje ele falou coisas que eu vou falar aqui. E não foi programado, porque ele não sabe o que eu ia falar e já estava no meu script, né? Então eu vejo o próprio Deus falando, é isso aqui mesmo, né? É o próprio Deus testificando, é o próprio Deus liberando sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, amém? Então vamos lá, se você está com a sua Bíblia aí, abra em Tiago, capítulo 4. A gente vai ler inicialmente só o versículo 6, que diz assim: mas a graça que ele nos concede é maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Então aqui o Senhor está dizendo, né, que existe uma graça maior. Engraçado isso, né, irmãos? Porque para nós graça é graça. Mas daí aqui o Senhor fala que existe uma porção maior para aqueles que buscam agir na humildade. Olha que tremendo isso.
Mas uma questão, esse texto é bastante conhecido. Eu mesmo já falei bastante sobre ele, né, no Propósito de Inverno. Mas eu quero agora, né, mesmo não sendo a base, eu quero ler com vocês o contexto que esse texto está escrito. Porque existe um antes, né? Por que Tiago falou sobre isso? Por que Deus falou, Deus usou Tiago, né, o apóstolo Tiago, para falar que ele concede uma graça maior para aqueles que são humildes. Então, continua com sua Bíblia aberta aí. A gente vai ler em Tiago 4 mesmo, do 1 até o 6. Nós vamos ler até o 9. Amém? Vamos ler até o 11. Deixa eu parar, senão eu só vou aumentando aqui, né? Então vamos lá. O que causa disputa e lutas entre vocês? Não são os desejos guerreando em seu interior? Vocês desejam coisas que não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obtê-las. Então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é que vocês não oram. Eu tô lendo na versão judaica, tá? O motivo que vocês não têm é que vocês não oram. Ou vocês oram e não recebem, por orarem com a motivação errada, a pretensão de saciar os seus próprios desejos. Então, Tiago começa falando aqui, né? Por que vocês têm guerra entre vocês? Lembrando que Tiago está falando da igreja, né? Ele não está falando com o ímpio, ele está falando da igreja. Ele começa, por que vocês têm guerra? Porque vocês desejam aquilo que não é de vocês. Vocês matam e invejam porque vocês não conseguem obter. Então ele está falando de invejas, né? Na verdade, eu olho pro irmão e quero aquilo. E daí ele fala assim, vocês lutam e disputam. O motivo que vocês não têm é porque vocês não oram. Então, ele tá dizendo assim, ó, tem coisas que se você orar, né, não é tudo. Por exemplo, o ministério, por exemplo, vocês vão ver muitos profetas. Mas como eu atuo, só tem eu mesmo. Assim como o outro atua, só tem ele. Porque o ministério está sobre uma pessoa, né? Sobre um indivíduo. E Deus, o ministério está linkado a uma pessoa, ok? E Deus usa essa pessoa de acordo com aquilo que ele já deu, de comportamento, de temperamento, de entendimento, né? Então, a base do ministério é a mesma, né? O profeta, eu já até falei isso ontem, ele vem... o apóstolo vem para estabelecer fundamentos e o profeta vem para ver se os fundamentos, se as pessoas estão cumprindo isso, né? Ele vem trazendo isso. Então, a base do ministério é a mesma, mas a forma de atuação, cada um vai ter uma, porque essa forma de atuação está dentro da individualidade de cada um, né? Do indivíduo de cada um. Então, Tiago está falando assim, vocês oram e não recebem. Porque vocês não oram da forma correta, vocês oram com motivações erradas. Então aqui, queridos, a gente tá num período de limpeza, de santificação. Isso aqui já é uma deixa, né? Qual é a motivação que eu estou pedindo? Porque aqui o texto fala assim, ó... ou vocês oram e não recebem por orarem com a motivação errada. A pretensão é de saciar os próprios desejos. Então eu não quero ser... ou exercer, ou executar algo, pensando no reino de Deus, pensando em cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu, pensando em ajudar pessoas. Eu quero fazer algo para saciar a minha carência, a minha necessidade de mostrar que eu também tenho poder, a minha necessidade de mostrar que eu também sou ungido, Quantas vezes, queridos, a gente vê isso lá na Bíblia, né? Ah, Moisés, para, não é só você não, a gente também fala. A gente também ouve Deus. A gente vê isso constantemente, irmãos. Pessoas que deixam seu coração serem conduzidos à rebelião por causa da competição. Porque elas falam, eu também sou. Sim, queridos. Na verdade, é para todo mundo ouvir Deus mesmo. Né? O véu foi rasgado. É para todo mundo ter
através, na pessoa de Cristo, ter esse acesso. A questão não é essa. A questão é Deus dar porções para cada um, né? Porque nós somos um corpo. Então, os 5, vamos colocar, né? Eu não gosto muito de usar isso não, mas vamos usar. Os 5 ministérios relacionados aos 5 dedos. Os 5 formam algo que sustenta, mas eles são diferentes, né? Eles são diferentes no formato, na atuação, eles são totalmente diferentes. Então, a motivação precisa ser alinhada. Porque daí, queridos, por causa da motivação errada, tem muitas pessoas que se matam dentro da igreja, tem muitas... Não estou falando de um matar literal. Eu estou falando das contendas, das confusões, das discussões, das competições carnais e demoníacas. E quantas igrejas, queridos, geram competição? A própria liderança gera competição para fazer a igreja crescer. Olha que coisa infernal. Gera obra da carne para fazer o reino de Deus crescer. O reino de Deus, queridos, tem os seus meios, tem o seu formato. Ele não precisa de leis e regras humanas carnais e demoníacas para crescer. O reino de Deus está formado, está estabelecido nos fundamentos do seu reino. Então, as minhas motivações erradas podem me levar a não receber aquilo que eu busco, ou a não exercer, a não ser aquilo que o Senhor mesmo tem para mim. Então, começando, né? Hoje nós precisamos alinhar as nossas motivações. Passa a vistoria aí, irmãos. Qual é a motivação de você querer algo? Vamos lá. Eu quero a maior igreja da cidade. Qual a motivação disso? Já pensou nisso? Eu quero cantar muito bem. Qual a motivação disso? Eu quero ter muito dinheiro. Qual a motivação disso? Eu quero ter a maior empresa. Qual a motivação? Porque eu posso ter a motivação de saciar somente as minhas necessidades, ou eu posso ter a visão, vou colocar do empresário, né? Se eu ter uma grande empresa, eu vou ter muitos funcionários. Eu posso fazer o culto, eu posso evangelizar, eu posso alcançar, eu posso abençoar, eu posso fazer obras sociais, obedecer a palavra, cuidando de órfãos e viúvas. Eu posso abençoar muitas pessoas com salário digno, não com avareza. Entende? Então, qual a motivação? A motivação é o Senhor, ou a motivação sou eu? Só um minutinho, queridos. Voltei. Então, a questão aqui não é o ter. A questão é a motivação. Então, as contendas, as discussões, os problemas na igreja, os problemas entre irmãos, o grande percentual está ligado nisso. Está ligado nessas motivações que estão totalmente erradas e a inveja de querer ser... Eu já falei isso pra vocês. Eu tive muita crise no começo da minha caminhada, do meu crescente ministerial, lá quando eu comecei, porque a apóstola Magda, né? Hoje, a gente continua caminhando junto hoje. Quando eu me converti, ela já estava na igreja. E a apóstola Magda, irmãos, ela é uma doçura no falar, sabe? No ouvir. Sabe aquela pessoa que exala a cura? Então, quando eu me converti, ela já estava lá no louvor, né? E daí, quando ela ministrava, quando ela pregava, aquela doçura. E eu olhava para ela e falava, uau, eu quero isso. E daí, quando eu comecei a pregar, parecia um trator, né? Queridos, eu pregava e eu voltava para casa chorando, porque eu fazia comparação da minha pregação com a pregação dela. E aquilo me frustrava, irmãos, de um jeito. Por quê? Porque eu não estava satisfeita com aquilo que eu era. Eu queria aquela doçura que ela tinha, sabe? Aquilo que eu não tinha era aquilo que eu queria. Então, eu sofri. Eu não tive guerra com ela, mas eu tive guerras interiores por causa disso. Muitas guerras interiores por causa disso. E daí eu me lembro, assim, que foi o ponto X, né? Foi quando um dia eu fui pregar numa tarde da bênção. E orando eu senti inclinação no meu espírito de falar sobre a armadura de Deus. E daí, naquele dia, eu fui pensando assim, é um ensino, né?
Essa palavra é um ensino, não tem como eu confrontar aqui. Isso aqui eu vou ensinar. Eu não me vi pregando naquela doçura, né? Mas eu me vi trazendo uma palavra mais leve. Mais leve no sentido de que é um ensino, né? E de repente, eu não sei se aconteceu isso com você, de você se ver. Eu tava pregando lá no altar com o microfone e eu me vi falando pra igreja assim, como você se veste da armadura e fala que você tá com o cinturão da justiça, quando você não tem coragem nem de devolver aquilo que você pega emprestado. Você é um injusto. E, queridos, quando eu me vi nessa fala, foi um choque pra mim. Eu terminei a ministração, continuei, terminei, mas eu cheguei em casa em prantos. Que eu falei, Deus, como que eu pego um texto desse e consigo levar para um confronto? Como, Jesus? E eu chorei muito naquele dia. E naquele dia foi onde eu abri mão e falei assim, Deus, eu preciso encontrar a minha identidade. E parar de buscar uma identidade que não é minha. Porque aquilo estava me fazendo muito mal, irmãos. Por quê? Porque a minha motivação não era obedecer e ser aquilo que o Senhor tinha me chamado para ser. A minha motivação naquele momento era reproduzir aquilo que a apóstola Magda era. Entende? E daí tudo isso aqui, né? As disputas, as lutas, volto a dizer, não foi com ela, nós nunca tivemos problema. Mas comigo. Eu tive disputa, eu tive luta, eu tive crise dentro de mim. E daí eu orava. E eu orava pedindo aquilo que ela tinha. E eu recebi em algum momento? Não, irmãos, eu não recebi. Por quê? Porque a minha motivação era totalmente errada. Eu não estava pensando no reino. Porque no reino eu e ela nos completamos. Cada uma dentro da sua identidade, cada uma dentro da sua visão, nós nos completamos. Cada uma dentro do seu chamamento, do seu ministério, nós nos completamos. E daí, por que eu queria sair da minha identidade para ser outra pessoa, entende? Então vamos continuar aqui. Próprios desejos. Versículo 4. Esposas infiéis. Não tá falando da esposa no sentido a mulher, tá? Tá falando da noiva de Cristo. Porque você tá vendo que aqui tá falando da igreja, né? Do corpo. Esposas infiéis. Vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Daí olha só, queridos. Ele continua na mesma conversa. Parece que mudou a história, né? Mas não mudou. O que ele está falando? Que quando eu ando dentro dessa inveja, quando eu ando dentro dessa competição, quando eu ando com a motivação distorcida, eu estou amando o mundo. Porque nós achamos, irmãos, que amar o mundo eu amar o bailão, eu amar a festa, eu amar a bebida, eu amar a roda dos escarnecedores, eu amar aquilo que o mundo oferece de mais baixo. Mas não, o que Tiago está dizendo aqui é que amar ao mundo é viver numa estrutura mental que o mundo oferece. Então ele diz assim, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo, olha isso, irmãos, quem escolhe permanecer dentro desses entendimentos, transforma-se em inimigo de Deus. Querido, isso é muito forte, muito sério. Transforma-se em inimigo de Deus. Ou você supõe que a Escritura fala em vão ao afirmar que o Espírito que em nós, que cobiça com intensidade. Daí vem o versículo 6. Mas a graça que nos concede é maior. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Então, o arrogante, irmãos, não é somente aquele altivo. O arrogante é aquele que deseja continuar vivendo dentro dessa atmosfera de competição, de inveja e de motivações erradas. Nesse texto aqui, é sobre isso que está se falando. Mas o Senhor, para aqueles que querem sair disso, o Senhor dá uma maior graça. Porque quando eu desejo, quando eu reconheço que eu estou vivendo nisso, e eu desejo sair disso, o Senhor me dá uma porção maior de graça para que eu consiga me desvencilhar dessas coisas. Mas vamos continuar. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. Agora a gente entende esse texto melhor. Esse texto está falando assim, resistam a essa cultura do inimigo.
de competição, de inveja, de motivações erradas. Resista a isso. Se submeta a Deus, se submeta ao que Deus tem para você. Se contente com aquilo que o Senhor tem para você. Se o Senhor te chamou para estar à frente, não fique cobiçando quem está sentado. Seja feliz pelo lugar que o Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou para estar nos bastidores, não venha competir ou se entristecer por quem está à frente. Porque nós somos um corpo. Ninguém aqui vê o cérebro, uma parte interna, bastidor. Mas se áreas do meu cérebro forem paralisadas, áreas do meu corpo perderão movimento. Aquilo que está no oculto, muitas vezes, é o que sustenta aquilo que está aparecendo. Nós somos um corpo, irmãos. Entenda isso. Aquilo que é aparente, um corpo que funciona bem, reflete um interno que está funcionando bem. Um corpo que funciona bem reflete uma vida com motivações corretas, uma vida sem inveja, sem competição. E muitas vezes o que está lá por trás é aquele que está motivando, é aquele que está orando, é aquele que está sustentando os braços levantados. Então, submetam-se a Deus, àquilo que o Senhor te chamou para fazer. E se o Senhor te chamou, por exemplo, para estar à frente, para estar mais em evidência, não tenha medo. Não fuja disso. Porque o Senhor já tem tudo preparado para que você seja aquilo que Ele te chamou. E se o Senhor te chamou para estar nos bastidores, não tenha medo disso. E não pense que você é menor por isso. Se submeta à vontade de Deus. Resista ao adversário e ele vai fugir. Versículo 8. Aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida. Que uma hora estão servindo ao Senhor, em outra hora estão pensando nas coisas que o inimigo lança. Mente dividida. Nós vamos viver, nós vamos morrer. Eu quero Deus, mas eu não quero abrir mão dessas coisas. Isso é uma mente dividida. Me perdi. Achei. Versículo 9. Gemam, lamentem-se e solucem, que o seu riso se transforme em lamento e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se perante o Senhor e Ele vos exaltará. E o exaltar aqui, queridos, não está ligado, sabe, ao Senhor vai mostrar para todo mundo quem você é. Está ligado a questões espirituais, que são muito mais profundas do que, tem muito mais peso de glória do que aquilo que nós vivemos aqui nessa vida terrena. Versículo 11. Irmãos, a gente pensa que mudou o texto, né? Mas aqui mostra que o texto e o contexto continuam o mesmo. Irmãos, parem de falar mal uns dos outros. Quem fala contra o irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. No caso da lei aqui é a Torá, né? O Pentateuco lá. E se você julgar a Torá, a lei, não é praticante dela, mas seu juiz. Pare de falar uns dos outros. Por que que nós falamos? Daí aqui, queridos, fecha. Por que que nós falamos uns dos outros? Por causa das motivações erradas, por causa da inveja e por causa da competição. Você consegue ver a seriedade disso tudo? Então, hoje o Senhor está falando que Ele nos dá uma maior graça. E aqui nesse contexto, a graça não é ação salvadora no sentido do favor imerecido. Aqui é um poder divino para resistir ao pecado e vencer as pressões internas e externas. Porque nós seremos pressionados, irmãos. Nós seremos pressionados pelo sistema. Semana passada nós estávamos em reunião e eu falava sobre isso. A igreja em casa, né, como é a minha, existe uma parte muito legal. Qual é a parte? Eu não me preocupo em pagar aluguel,
do prédio, eu não me preocupo com as contas do prédio. Então essa parte é legal. Mas existe uma parte terrível, que é a cidade não te reconhece como igreja. Eles acham que você está brincando de casinha. A igreja, prédio, não te reconhece como igreja. É uma luta. Até mesmo, muitas vezes, não é todas e nem sempre, mas muitas vezes os próprios filhos da casa, e aqui eu tenho vários que vão assistir esse vídeo, eles têm dificuldade com o evangelismo, em trazer pessoas por causa da estrutura de que não é uma igreja. Embora vivendo aqui em comunidade, todos reconhecem que é uma igreja. Você consegue entender? Então nós vamos sofrer pressões. E daí vem a pressão de eu abro o prédio ou não abro o prédio, né? O ano passado eu tava toda programada para abrir o prédio, irmãos. Já tava comprando coisas, que nem as coisas para organizar banheiro. Eu já tinha comprado tudo, e tudo bonitinho, assim, para deixar bem bonitinho o banheiro da igreja. Já tinha comprado várias coisas, né? E a gente tava se organizando para começar a comprar o som. E daí eu fui falar com a Pedro. E o Pedro falou assim, eu não vou te dar uma direção, eu vou te dar um conselho. E daí você caminha do jeito que você quiser, né? Eu, no seu lugar, eu não alugaria. E daí eu falei, amém. Pra mim, um conselho é uma direção, não vou abrir. Cheguei aqui, porque eu vi algumas pessoas com essa necessidade do prédio, né? Cheguei aqui, reuni todo mundo, falei, irmãos, o apóstolo me deu um conselho e eu vou andar no conselho. E o conselho foi, não abra o prédio. Então eu estou liberando vocês. Quem aqui sente necessidade de estar num prédio, está liberado para buscar isso, né? Isso não foi uma coisa ruim, queridos. Vocês são livres. Se vocês sentem essa necessidade, vocês estão livres para procurar isso. E naquele momento, ficou todo mundo, ninguém saiu. Eu confesso que naquele momento eu achei que as coisas não ia diminuir bastante e não aconteceu. Mas existem as pressões. E daí essa pressão acontece comigo, mas talvez aconteça com você também. De se comparar a um outro intercessor, de se comparar a uma outra igreja, de se comparar a outra célula. As comparações que geram inveja, que geram competição, que geram motivações erradas e que nos afastam do propósito daquilo que Deus tem para nós, irmãos. Então o Senhor, Ele libera uma graça maior. Só um minutinho. Esse vídeo vai ficar só um minutinho, né? Então, irmãos, cada um dentro da sua estrutura vai sofrer a pressão. Mas o que a Bíblia diz, né? Gemam, lamentem, solucem, que o seu riso se transforme em lamento e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se perante o Senhor e Ele vos exaltará. Por quê? Porque não é porque o Senhor vai nos colocar num lugar de destaque, de honra, e a gente vai ser o suprassumo do cristianismo. Não, queridos, é porque o Senhor nos dará um poder para nós vencermos tanto o pecado como as pressões. Então essa graça maior é um poder para vencermos aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. E daí, né, existe o contraste do texto, né, que é o texto base do que a gente leu, que Deus resiste ao soberbo. Quais são soberbos? Aqueles que confiam em si mesmo. Então, a minha confiança está em ser aquilo que eu estou vendo. Entende? Eu estou vendo você um pastor ungido. Então, eu vou para o Senhor querendo ser você. A minha confiança está que se eu for igual a você, as coisas vão dar certo para mim. Eu vou fluir, eu vou ser aprovado. As pessoas vão me ver. Mas o contraste disso é que Deus dá graça aos humildes. Aqueles que se rendem e dependem do Senhor. Esse é o humilde. É aquele que se coloca num lugar de rendição e fala, Senhor, eu me submeto àquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu me submeto à tua vontade. Eu me submeto ao chamado que o Senhor tem para minha vida. Eu me submeto ao projeto, ao desenho que o Senhor tem para minha vida pessoal. Eu me submeto a isso. Independente do que isso seja. Independente se isso for grande aos olhos humanos ou não, eu me submeto. Porque o maior lugar de grandeza é estar no centro da vontade do que Deus tem para mim e para você. Este é o lugar grande, irmãos.
Este é o lugar onde nós temos autoridade e poder. E outro texto daí que eu quero ler com vocês é Apocalipse. Bora lá. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 11. Se você continua com a sua Bíblia, abra aí. Apocalipse 12, 11. Que diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem do seu testemunho. Mesmo diante da morte se apegaram à vida. Então, como que nós vencemos tudo isso, queridos? A base do vencer, aonde nós vamos vencer. Porque a gente vai ver no texto Apocalipse uma guerra, né? Uma guerra acontecendo. E o acusador, né, que é Satanás, é vencido pelos santos. Mas veja como que isso acontece. O vencer aqui, ele vem pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro é a base de redenção e da autoridade. O sangue do Cordeiro, queridos, é esse lugar seguro, é esse lugar secreto. É essa marca. É este lugar que eu preciso estar. E daí eu vou vencer. Porque, vamos lá, a característica, né, das trevas é o orgulho que leva à rebelião, que leva à soberba, né? Mas a característica do Cordeiro é ser manso e humilde. A essência de Cristo é a mansidão e a humildade. Essa é a base dele, essa é a estrutura da pessoa de Cristo. E o sangue, e no sangue está a vida. Então a vida de Jesus, que representa mansidão e humildade, está no sangue. Quando eu estou dentro desse sangue de Jesus, eu tenho a oportunidade de viver essa humildade e essa mansidão. E nisso está a minha redenção, e nisso está a autoridade que o Senhor tem para mim e para você como igreja. Outra questão que fizeram eles vencer é a confissão, a palavra do testemunho, que está... Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem do seu testemunho. E daí não é o testemunho, o meu testemunho. O meu testemunho tem que ser para exaltar quem fez em mim. Porque o meu testemunho precisa estar linkado ao testemunho de Jesus. Precisa estar ligado, precisa estar uma só voz. Isso quer dizer que o meu testemunho, ele não pode estar desvinculado do testemunho da pessoa de Cristo. E a outra questão é o amor. Mesmo diante da morte, eles não se apegaram. Mesmo diante da morte, não se apegaram à vida. Um amor a Cristo. Que mesmo diante da morte, o meu amor, o meu apego está na pessoa de Cristo. Então, existe em mim uma predisposição de passar aquilo que eu tiver que passar por amor a Cristo. Isso não quer dizer, queridos, que nós não vamos ter momentos de insegurança. Isso não quer dizer que nós não vamos ter medo. O próprio Jesus, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O próprio Jesus teve sentimentos naturais e humanos. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter isso. Mas isso aponta para uma vida que está disposta. Está disposta a viver algo maior. Está disposto a viver algo mais profundo. Né? Eu já falei sobre isso. Se nós não aguentamos, queridos, as pressões que nós temos vivido, como que nós aguentaremos as pressões que virão? Como, queridos? Se nós negamos Jesus em coisas tão pequenas, se nós negamos Jesus por causa de motivações erradas, se nós negamos Jesus por causa de inveja, por causa de cobiça, por causa de avareza, por questões passageiras, como não negaremos Jesus quando nós nos depararmos com as questões eternas? Como que nós não sucumbiremos, queridos, diante de questões tão profundas, diante de coisas tão maiores? Nós precisamos, queridos, estar atentos a essas questões. Precisamos estar posicionados
acerca dessas questões, amém? E esses 3 pontos aqui, queridos, esse vídeo ficou com 4 cortes já, né? Que guerra hoje. E esses 3 pontos aqui, né? O sangue do cordeiro, a palavra do testemunho e esse amor de entrega, eles revelam, queridos, a postura de um cristão maduro. De um cristão que está disposto a fazer o que tem que ser feito. Que está disposto a caminhar, que está disposto a andar, que está disposto a servir, né? Enquanto Tiago mostra o caminho para receber a graça, João, em Apocalipse, mostra como essa graça opera em meio às guerras, me dando vitória. Se eu estiver neste lugar, porque a humildade atrai, entenda isso, queridos, a humildade atrai a graça que capacita o cristão. Que capacita o cristão a quê? A se submeter a Deus, a resistir ao diabo, a permanecer firme diante das acusações e a testemunhar com autoridade. Então a graça vai me trazer essa graça aqui, vai me trazer essa força para que eu viva dessa forma. O humilde recebe essa graça. A graça fortalece o espírito e o espírito fortalecido vence pela cruz, pela confissão e pela entrega. E é isso que nós precisamos andar. Porque existe uma diferença, uma lógica diferente entre o reino do mundo e o reino do Senhor. O mundo vence subindo. Poder, domínio, orgulho. O reino vence descendo. Cruz, renúncia e humildade. Guarde isso. O vencer, o ser grande, o subir diante de Deus é descer. É carregar a cruz. É ter uma vida de renúncia. Caminhando com Cristo. É ter uma vida de humildade. Tanto que em Mateus Jesus disse, né? Quem quiser ser o maior entre vocês, seja servo. Esse é o maior. Não há vitória, querido, sem cruz. Não há autoridade sem rendição. Não há glória sem humildade. Isso precisa estar marcado dentro de nós. Eu vou repetir isso aqui, queridos. Não há vitória sem cruz. Sem o sangue de Jesus derramado. E sem uma vida crucificada, não há vitória. Há burburinhos, há rumores de vitória. Mas a vitória verdadeira não existe sem isso. Não há autoridade. Não há autoridade em mim ou em você sem rendição. A autoridade, ela não é conquistada no quanto eu busco. Ela é conquistada no quanto eu entrego. Aí está o foco da autoridade. E não há glória sem humildade. Porque o Senhor não exalta ninguém para que essa pessoa se ensoberbeça. Ele dá glória ao humilde. Porque ele sabe que o humilde não vai negociar. Ele sabe que o humilde não vai querer tomar o lugar dele. Ele sabe que o humilde sempre será um testemunho dos seus feitos. Sempre vai reconhecer, foi o Senhor, eu não tinha condição disso aqui. Então, nós precisamos diariamente escolher receber essa graça para a humildade. Viver com consciência, queridos, que o sangue de Jesus nos santifica, me justifica. Eu preciso ter essa consciência diária e constante. Eu preciso ter a consciência de que o meu testemunho da pessoa de Cristo em mim e eu nele deve ser firme, coerente e cheio da palavra da verdade, não cheio de mim mesmo. E eu não posso amar mais a minha própria vida do que o propósito do eterno. Eu gosto muito de falar isso, né? Que o propósito de Deus, que o reino de Deus é maior do que nós. O reino de Deus, irmãos, é maior do que nós. Então não se ache uau, porque o reino de Deus é maior do que nós. Que nós possamos, em nome de Jesus, reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Que nós possamos renunciar toda a soberba, toda a autossuficiência, toda a resistência à vontade dele. Que nós possamos nos render à graça, nos esconder debaixo do sangue do Cordeiro.
Que a nossa vida seja um testemunho vivo da glória do Pai, que nos fortalece, que o Espírito Santo possa nos ajudar a resistir ao diabo e permanecermos firmes até o final. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez, né? Que o seu coração esteja disposto e rendido a isso, né? E que você, como eu, possa estar sendo transformado de glória em glória, né? Porque nós aguardamos o dia perfeito. E aqui a gente vai caminhando, irmãos, vai renunciando, né? Existem alguns textos que estão bradando muito no meu coração nesses dias. E um deles que eu tenho falado muito é: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Né? Não perca o desejo de santificar. Não perca. Porque nós não somos santos em nós mesmos. Em nós mesmos, nós somos pecadores. Nascemos em iniquidade. Nós somos santos em Cristo Jesus. Então, quanto mais eu entro na pessoa de Cristo, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vejo o quanto eu preciso me santificar. Mais eu consigo enxergar coisas em mim que ainda estão vivas, que precisam morrer. Mais eu consigo ver comportamentos errados, sentimentos errados, motivações erradas. Aquele que é santo. Se você já se considera santo, então você precisa se santificar mais. Se você já é separado de muitas coisas, você precisa se separar ainda mais. Porque verdadeiramente, queridos, o caminho é estreito. Amém? Vamos orar? Se você puder, repita aí comigo. Senhor, Tu és o Senhor dos exércitos. O Deus que peleja, Pai, por nós. E hoje eu me coloco diante do Senhor, não com força própria, mas eu me apresento diante do Senhor pelo novo e vivo caminho, coberto pelo sangue de Jesus. É debaixo do sangue do Cordeiro, Senhor, que eu declaro com fé, Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E em teu nome, Senhor, eu declaro vitória sobre todas as batalhas espirituais que eu tenho vivido. Pai, que tem se levantado contra mim, eu declaro vitória, não a vitória da minha conquista pessoal, mas a vitória que Jesus conquistou naquela cruz, a vitória pelo seu sangue. Toda seta do inimigo, toda acusação, toda opressão e toda resistência maligna caem por terra agora em nome de Jesus. Porque está escrito: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A potência, a força do Espírito Santo, que testemunha acerca da vida de Cristo, de quem é Cristo, é muito maior em nós. E é nessa força, é nesse poder, Senhor, que nós nos levantamos para declarar não somente a nossa vitória, mas a vitória de Cristo em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, reveste-nos, Senhor, com coragem e ousadia para testemunharmos de Ti. Que a minha boca, diga isso, irmãos, que a minha boca não se cale, mesmo diante da oposição. Pois o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar as boas novas aos quebrantados, conforme está em Isaías. Senhor, que eu não me cale diante das oposições, que eu não me cale diante das pressões, que eu não me cale diante das lutas, que eu não me cale, Senhor, diante das doenças, das enfermidades, que eu não me cale. Senhor, que o testemunho vivo da pessoa de Cristo seja fiel e verdadeiro em mim. E agora, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me dê um coração humilde e ensinável. Pai, quebra do meu coração todas as influências negativas e malignas, quebra do meu coração toda a dureza que impede, Senhor, que eu seja ensinada, que eu seja ensinado, que impede, Senhor, a Tua verdade de entrar em mim. Senhor, como uma criança, eu me coloco diante do Teu trono para aprender do Senhor, para aprender, Senhor, a ter este coração humilde como o de Jesus, para ter um coração, Senhor, inclinado a aprender da pessoa de Cristo. Que eu nunca confie, Pai, em nome de Jesus, na minha própria sabedoria, mas que eu reconheça em tudo que o Senhor resiste aos soberbos, mas que o Senhor dá graça aos humildes. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo agora todo espírito que age, Senhor, no orgulho,
na altivez, na autossuficiência, na raiz de ofensa, Senhor, nas vertentes do orgulho, na soberba, todo espírito maligno que está por trás disso, Senhor, nós denunciamos como igreja e pedimos, Senhor, que eles sejam arrancados da nossa vida, que eles parem de falar, que eles sejam amordaçados, Senhor, porque eu renuncio todo pensamento arrogante que se exalta contra o conhecimento de Cristo e levo cativo, Pai, todo pensamento à obediência de Cristo. Eu declaro, Senhor, que os meus pensamentos são cativos, são submissos, são prostrados diante da obediência de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Lava-me, Senhor, com o sangue de Cristo e ensina-me, Deus, com a tua palavra e guia-me com o teu espírito para que eu ande na verdade, Pai. Em poder, em humildade, em verdade, Senhor, em nome de Jesus. Porque eu quero viver nesta terra, Deus, como um mordomo fiel. Como um mordomo, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem dado, que eu venha a ser encontrado fiel, que eu venha a ser encontrado como um servo obediente e como um filho, Pai, rendido à tua vontade. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre mim, que ela me alcance e que ela mude a rota, Deus, de destruição. Que a bênção do Senhor me coloque no lugar da vitória. Senhor, em nome de Jesus, cubra a minha casa. Cubra tudo que eu sou e represento nessa terra com o sangue de Jesus. Porque se não for o Senhor, Deus, nada eu posso fazer. Nada eu posso fazer, Pai, em nome de Jesus. Me limpa e me santifica. Me transforma a tua imagem e semelhança para a glória do teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te guarde. A gente está junto amanhã de novo, em nome de Jesus, para honra e glória para o nome dele. Amém? Deus te abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.